Olá pessoal, aqui é o Marco Gândara e hoje vamos ao segundo episódio do programa Saber Espiritismo com Geraldo Lemos e Luiz Marota. No episódio de hoje, os dois vão falar sobre o Livro dos Espíritos. É isso aí pessoal, vamos ao episódio. Um grande abraço. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Espiritismo da Ali TV no canal Dharma Book. Hoje vamos continuar conversando sobre a obra de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, que começou seu trabalho em Paris em 1857, precisamente no dia 18 de abril daquele mesmo ano, na Cidade Luz, lançando a primeira obra que seria a base filosófica da doutrina espírita, o chamado Livro dos Espíritos. Este é o livro sobre o qual vamos falar hoje. O Livro dos Espíritos, uma iniciativa do codificador, o professor Léon Denisard Hippolyte Rivail, dentro do seu estudo das manifestações espirituais que ocorriam naquela época em toda a América do Norte e em toda a Europa, consultando os médiuns, aqueles sensitivos que recebiam do plano espiritual as mensagens. Nós vamos saber que então o professor Rivail empreendeu um longo esforço de comparação, um longo esforço de pesquisa, comparando mensagens, submetendo a esses médiuns diversas perguntas e a partir dessas respostas obtidas dos espíritos através dos médiuns, ele foi então colocando substrato do que hoje temos como sendo o resultado das perguntas que estão contidas neste Livro dos Espíritos. A primeira edição, como eu disse, saiu na cidade de Paris no dia 18 de abril de 1857. E é muito curioso nós observarmos alguns detalhes que Chico Xavier, com a sua potencialidade mediúnica, nos contou a respeito deste fato. Este relato está no livro Chico Xavier Mandato de Amor, que foi lançado pela União Espírita Mineira em 1992, precisamente no dia 8 de julho. E neste caso, lá relatado por mim, o Chico nos conta o que aconteceu antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Ele tinha um amigo que era o livreiro e tipógrafo Denty, e tinha combinado com este livreiro a revisão e a produção do primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. O livreiro tinha uma tipografia na cidade de Bo, e situada, portanto, essa localidade em Saint-Germain-en-Laye, a 23 quilômetros a oeste de Paris. Só que antes do livro surgir, dentro das expectativas do professor Rivail, o livreiro Denty, o tipógrafo, veio a desencarnar enlutando sua família. Os filhos, 2 filhos varões que ele tinha, não tiveram para com a obra do Livro dos Espíritos a mesma atenção que seu pai, a ponto de o próprio Allan Kardec, o nosso professor Rivail, se socorrer com a intervenção da viúva do livreiro e do tipógrafo Denty
pedindo a ela que analisasse os escritos e, se possível, apressasse o seu lançamento. Assim foi feito. A viúva do tipógrafo Denty ficou bastante sensibilizada com o conteúdo daquela filosofia que falava de vida após a morte, de sobrevivência do espírito após a desencarnação, da continuidade da existência além túmulo, que ela se confortou tanto que fez questão de influenciar os seus 2 filhos na produção da obra, colocando nos originais a frase em francês très urgent, ou seja, muito urgente, fazendo com que eles então, enfim, pudessem editar os 2.000 primeiros exemplares da primeira edição francesa do Livro dos Espíritos, que continha, segundo Chico Xavier nos falou, 176 páginas a princípio. E assim veio a lume, finalmente, no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos do nosso professor Rivail, que assumiu o codinome, não é? O pseudônimo de Allan Kardec. Assim nascia para o mundo a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que veio nos consolar, fazendo-nos lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito há 2000 anos atrás, e também fazendo-nos esclarecimentos acerca dos fatos da vida, do ser, do destino, da morte, da dor, das consequências de nossos atos na vida material e das nossas expectativas quanto ao futuro da evolução do espírito humano e da raça humana na face da Terra, e além nas multiplicidades de moradas na casa do Pai. Conosco aqui está hoje também o nosso querido professor e amigo Luiz Sérgio Marota. Seja bem-vindo, Luiz Sérgio. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite pessoal do Saber Espiritismo, do canal Ale TV. É muito gratificante para nós estar aqui mais uma vez com vocês para discutir falar sobre um assunto tão grato para nós, né? Acho impressionante como é que o Geraldinho, que lembra desses dados todos históricos, é muito legal. Ele dá um chão para a gente muito bom, para a gente dar uma pensada, porque vamos falar aqui de uma forma bem tranquila, não é? Tá todo mundo aqui no Brasil sabe que existe um livro chamado Livro dos Espíritos, né? Mas as confusões e a desinformação às vezes em torno disso não é pequena, não. Muitos pensam que o Livro dos Espíritos é o livro do Allan Kardec, no sentido de ele ter criado uma doutrina. Não é isso, né, Geraldinho? Tem gente que pensa que Allan Kardec sentou às vezes na beira de uma lareira, né, na Europa, no inverno europeu, e começou a elucubrar lá, né, filosofar, e foi produzindo uma doutrina, né? Da cabeça dele, isso não aconteceu, né? Isso não foi nada decidido. Vamos dar uma lembrada um pouquinho do nosso último episódio, em que pra gente começar a entender o arcabouço mental de Allan Kardec, do professor Rivail, né? Ele, desde criança, para quem não se lembra, ou quem não assistiu o último episódio, ele tinha desde criança uma tristeza, porque tinha nascido numa família de uma religião e foi criado num país de outra, uma família católica criada num país protestante, e via a briga, a confusão que havia na sua escola, tão amada escola lá do professor Pestalozzi, a escola praticamente ruindo por causa das brigas religiosas. E ele tinha um espírito muito conciliador, universalista, e ele ficava imaginando qual seria uma doutrina, qual seria uma linha de pensamento que pudesse unir todas as religiões, né? Principalmente as cristãs, porque ele sempre viu na essência do ensino cristão, não nos dogmas cristãos, a doutrina mais pura moral já existente na Terra. Então, ele já tinha isso dentro dele. Ele foi estudar mais velho o magnetismo, né? Mexeu com magnetismo, com o estudo do magnetismo, né? Mesmer, o mesmerismo. Aí um dia ele se defrontou, né, com as mesas girantes, os fenômenos que vinham lá dos Estados Unidos, das irmãs Fox,
aqueles fenômenos das mesas girantes. Para quem já participou, já teve a curiosidade, é muito interessante. As pessoas põem a mão em cima da mesa. É claro que você tem que ter muita confiança nas pessoas, que de repente as pessoas não podem mover, a mesa move sozinha. E se comunica e fala coisas muito interessantes, responde a seus pensamentos. E isso, já Allan Kardec, apesar da sua frieza, né? Aliás, o nome do rapaz era Fortier, né, Geraldinho? O primeiro Fortier, que chamou. Monsieur Fortier. O senhor Fortier começou a conversar com Kardec a respeito desses fenômenos, e o Kardec, muito cético, falava: olha, só vendo mesmo porque só se você me provar que mesa tem neurônio, tem nervo, tem, né? Para eu saber que mesa está se comunicando. Só que um belo dia, uma bela terça-feira aí, né? Ele foi levado a esses fenômenos, e os fenômenos se revelaram através de frases, de sentenças que trouxeram a ele o interesse pelo assunto. E aí, como nós dissemos a última vez, esses centenas de grupos com os quais ele teve contato, ele começou a fazer, né, uma espécie de catalogamento ou catalogação dos conhecimentos que vinham através desses médiuns, né? Este conhecimento, através de um crivo, para colocar lá dentro do Livro dos Espíritos, são 1019 perguntas, né? Grosso modo. A segunda edição foi maior, né? A primeira edição, se não me engano, foram 500 perguntas apenas. Depois teve a segunda edição. E ele fez essas perguntas de cunho científico, filosófico e religioso. Mas ele diz aqui, são palavras dele, lá na Revista dos Espíritos, Revista Espírita, aliás, melhor dizendo. Ele diz o seguinte, olha que interessante, num discurso que ele faz, depois da segunda edição, referida agora pelo Geraldinho, ele fala o seguinte: o Livro dos Espíritos teve o objetivo de mostrar o alcance filosófico do Espiritismo. Se este livro tem algum mérito, presunçoso eu seria se disso me glorificasse, pois a doutrina que ele encerra de maneira alguma é minha. Todo o mérito do bem que ele tem produzido pertence aos espíritos sábios que o ditaram e que se dignaram servir-se de mim. Posso assim ouvir o elogio a ele, sem que minha modéstia se melindre e sem que meu amor próprio se exalte. Ele está dizendo, o Livro dos Espíritos não é meu, gente. Isso é muito importante, né, Luiz Sérgio, pelo seguinte: nós temos que compreender a doutrina dos Espíritos, ela é dos Espíritos, não é? Allan Kardec foi aquele que codificou, que trouxe uma linha lógica de pensamento, catalogando temas, catalogando assuntos e, portanto, apresentando esta doutrina que os espíritos estavam revelando. Isso é muito importante. Então, o espiritismo, a doutrina espírita, não é fruto do pensamento exclusivo ou da cabeça imaginativa do professor Rivail, conhecido como Allan Kardec. Né? Allan Kardec foi, portanto, aquele que codificou esses ensinamentos, que ordenou esses temas que estão muito bem expostos, tanto no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, quanto nos 4 livros seguintes que se lhe seguiram. Isso é basilar, não é? Nós compreendermos isso é de suma importância. Allan Kardec, nós podemos dizer que foi o médium da revelação espírita, não é? No sentido mais amplo do termo, aquele que foi escolhido pelo plano superior para materializar, através do seu trabalho, da sua dedicação. Foram 15 anos de dedicação quase que exclusiva no contato com os espíritos, em Paris e nas cidades vizinhas, para que esse trabalho pudesse ser transformado no que nós chamamos o Pentateuco kardeciano, que são 5 primeiros livros de Allan Kardec. Isso é muito importante, o Geraldinho está lembrando desse aspecto, porque lembremos também, gente, que, olha, o Livro dos Espíritos, tão famoso, muitas vezes a pessoa lê e não sabe qual é a origem, esquece de ler a introdução. A introdução é simplesmente essencial para a gente entender. Vou ler um pedacinho da introdução para vocês aqui, já para muitas coisas ficarem esclarecidas. Olha só. Ele diz o seguinte: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos.
Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade dos sentidos das mesmas palavras. Então os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo já têm a sua opção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas numerosas de anfibiologia, de confusão. Então ele criou a palavra espiritismo para a gente começar a entender, já na introdução do Livro dos Espíritos, né, que aquela revelação ali era uma abordagem diferente do espiritualismo. Ele chega a dizer depois que era uma abordagem positivista, entre aspas, do espiritualismo. É um jeito de trazer o que é positivo àquelas teorias que ele dizia constantemente. Olha, a doutrina dos espíritos existe desde a antiguidade. A comunicabilidade com os espíritos existe desde o Velho Testamento, desde os registros, né, mais antigos das civilizações mais antigas humanas. Agora, o que eu estou fazendo agora é tentando dar uma face positiva e universalista no critério de catalogação desses conhecimentos. Isso é o Livro dos Espíritos, né? É alguém com um critério de muita capacidade. Ele era uma pessoa de capacidade de classificação, organização, desconhecimento enorme. Escreveu até gramática, se não me engano, né, Sim. Geraldinho? Livros, inclusive, de matemática. Livros de matemática, né? Uma grande capacidade organizadora, e isso foi a função dele. E é claro, ele tinha também um aporte moral, um suporte moral muito grande da sua conduta, do seu jeito de ser, que deu a ele esse aval para que ele pudesse fazer uma obra de tanta importância. Por que uma obra de tão importante assim? Porque ele vinha trazendo leis naturais que lá na seita tal era visto com certo misticismo, na outra seita qual tinha aquela verdade, mas ainda nebulosa, né? Cheia de misturas com crendices, com tradições culturais daquela ou da qual cultura. Ele utilizou-se inclusive de termos latinos. Por exemplo, em vez de chamar o corpo do espírito de, sei lá, K, ele chama perispírito, ou seja, peri, não é prefixo latino, significa, não é, envoltório, espírito. O envoltório do espírito é o perispírito. Ele utilizou termos latinos porque eram universais. Eles até hoje são utilizados na medicina, no direito, né? Quer dizer, ele quis fazer uma coisa para a população terrena, para que aqueles conhecimentos começassem a sair do hermético. Porque o hermético ele vai gerando também confusões, porque o hermético, o conhecimento hermético, ele vai ficando tão estratificado em uma elite que inclusive ele fica fora do julgamento das pessoas. Hoje nós temos a internet aí, o que está acontecendo? Uma coisa que você expõe, muita gente chega e julga, e vê e fala. Um espírito que previu a missão de Allan Kardec falou o seguinte para ele: as populações civilizadas já estão prontas. Isso não é interessante? É muito interessante, porque como você estava falando aí, ele vem ao codificar, ao colocar no papel, transformando em livro os princípios filosóficos da doutrina dos espíritos e chamá-la de doutrina dos espíritos e mais tarde de espiritismo. Allan Kardec estava também traçando uma linha de diferenciação, não é? Entre espiritualismo, por exemplo, todas as doutrinas religiosas são espiritualistas, não é? Mas sejam elas de origem do Oriente, ou mesmo da região ali da Judéia, ou mesmo das regiões ligadas às nações islâmicas, enfim, dentro do hinduísmo, todas são espiritualistas, não é? O próprio cristianismo católico, ortodoxo, o protestantismo também são espiritualistas, porque dizem respeito ao espírito, falam sobre a sobrevivência do espírito após a morte e falam sobre as consequências que nós teremos no mundo do além a respeito dos nossos atos. Mas com a doutrina espírita
colocada muito bem pelos espíritos nos seus princípios fundamentais, nós vamos estudar com Allan Kardec determinados pressupostos e determinadas condições que nos diferenciam no entendimento a respeito destes assuntos, naturalmente apenas nos diferenciando quanto à compreensão do tema, né? O tema da imortalidade, o tema da comunicabilidade dos espíritos, o tema das consequências morais sobre os nossos atos. Então, a partir daí, a doutrina espírita tem que se diferenciar naturalmente com o nome, né, de espiritismo, para não ser confundida com correntes espiritualistas orientais, ou mesmo africanas, ou mesmo místicas, correntes místicas. E para tanto, ele fez um grande esforço de divisão daquilo que seria o Livro dos Espíritos, o seu primeiro livro, sobre o qual estamos falando hoje. Ele vai dividir temas em partes fundamentais. Então, o Livro dos Espíritos, que é este aqui, né? Aqui é uma edição especial dos 150 anos, uma edição comemorativa que a Federação Espírita Brasileira publicou há 10 anos atrás. Note bem, agora, 18 de abril, proximamente, né, nós estamos no dia 5 de abril, no dia 18, daqui a 15 dias, nós teremos, aliás, 13 dias, nós teremos o aniversário de 160 anos da publicação deste livro. E depois da introdução que o Luiz Sérgio falou, sobre a qual o Luiz Sérgio falou com muito proveito, nós vamos ver que Kardec ele vai dividir o conteúdo do Livro dos Espíritos em 4 livros. No primeiro livro, ele vai colocar as causas primeiras. Depois a gente vai comentar sobre isso. No segundo livro, e ele começa aqui falando sobre Deus e o infinito, não é? Colocando as respostas dos espíritos sobre Deus e o infinito. Então, o primeiro livro, a primeira parte do corpo doutrinário da doutrina dos espíritos é focada nas causas primeiras. Depois, a segunda parte, o mundo espiritual ou dos espíritos. E nós podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que Allan Kardec foi o descobridor do mundo dos espíritos, o descobridor do mundo espiritual. Não aquele mundo fantástico, místico, não aquele mundo maravilhoso das nossas fantasias, mas o mundo que se revelou por leis sábias, por leis naturais, envolvendo a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos e a presença deles em nossa vida aqui na Terra. Então, ele vai tecer várias considerações e vai dividir esse segundo livro em capítulos com temas bastante distintos sobre essa questão. Aí ele entra no terceiro livro, que é o livro que vai falar sobre as questões morais. E ele mesmo chama de leis morais. Ele vai analisar, por exemplo, a lei divina, a lei natural, a lei de adoração e outras leis que ele considera leis morais, aquelas que têm relação direta com as consequências, com os nossos atos e as consequências dos nossos atos aqui na Terra. E por fim, o livro quarto, que aliás é muito pouco até estudado, e nós temos que fazer questão de estudá-lo bastante, é o livro que ele chama de Esperanças e Consolações. Porque, afinal de contas, o Espiritismo pretende ser, no mundo, o consolador prometido pelo Cristo. E, para tanto, para que isto se torne efetivo, ele terá que ter e nos deixar duas grandes funções: nos dar esperança quanto ao futuro, então isso é primordial, e também nos consolar a respeito das nossas dores, das nossas lutas e dificuldades, aquelas mesmas que vivenciamos hoje, encarnados aqui no mundo, ou mesmo desenfaixados do corpo físico no mundo além-túmulo. Aquelas que nós enfrentamos nas dificuldades das relações sociais, das relações familiares, profissionais e mesmo espirituais.
que você acha, por exemplo, Luiz, do livro primeiro, Causas Primeiras? Ele vai falar de Deus, né? E Deus, isso é muito interessante, que ele pergunta aos Espíritos. Lembrar que o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Aliás, um outro parênteses, ele pergunta aos Espíritos, gente, mas não de uma forma simplesmente para rolar a bola para eles fazerem igual não. Ele pergunta, às vezes, a mesma pergunta de forma diferente 2, 3 vezes, para ver se pega os espíritos na esquina. Né? Ele era um cético. A única coisa que Allan Kardec não era é um cético dogmático, ou seja, ele não abordava ele não abordava a mediunidade com medo. Você vê hoje que às vezes a ciência aborda a mediunidade com medo de ser quebrada no seu paradigma, e muitas vezes a religião também. Ele não teve esse medo, por isso ele se utilizou da mediunidade para adquirir conhecimento. Então ele perguntou: o que é Deus? Os espíritos deram uma resposta muito interessante, que seria a causa primária, a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Puxa vida, isso é muito interessante, né, Geraldinho? Se você pergunta, você fala, se você é cientista, você fala: mas a causa primária de todas as coisas já foi descoberta, é o Big Bang, é aquela bolinha lá que explodiu. Não. Se a ciência descobrir que a causa do Big Bang foi uma disfunção cósmico-voltaica, por exemplo, estou inventando aqui, a causa dessa disfunção é que é Deus. E toda vez que você descobrir uma causa para Deus, a causa dessa causa é Deus. É anterior, não é? É a causa primária, a primeira. Na verdade, é a causa que não teve causa. É a causa incausada. Entenderam, gente? Isso é muito legal. É difícil a gente imaginar uma coisa assim, né? Que não tem começo. É interessante que a gente tem também que pensar na época, não é? Meados do século XVIII. Ainda vigia na humanidade aquela noção antropoformista de Deus, né? Deus foi feito à imagem do homem e à semelhança do homem, né? Aquele senhor barbado, velhinho, bondoso. E é justamente por aí que Kardec vai com muita propriedade fazer a seguinte pergunta. Ele não pergunta quem é Deus, não é? Ou como é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Que é Deus? Exatamente. O que é Deus? Nem o Gono, né? Ele não personificou a figura divina, né? Então a pergunta dele também foi muito inteligente, porque ele queria desvendar esse, entre aspas, mistério que estava até então afeito às elucubrações filosóficas e religiosas da humanidade. E essa resposta do Livro dos Espíritos é fantástica, né? Primeiro, em falar da inteligência suprema. O próprio Suprema já indica que não há uma inteligência maior ou mais potente ou mais ampla do que a de Deus. Agora, eu queria falar um parênteses aqui, né, Geraldinho? Lembrar que inteligência suprema não pressupõe raciocínio supremo, viu, gente? No sentido de que ele só tinha inteligência de raciocínio. Hoje nós descobrimos que existem várias inteligências, não é? Inteligência espiritual, emocional, moral, espacial, tanto tipo de inteligência. Pois é, ele é tudo isso, é a causa de tudo isso. Aí você vai dizer assim, então dá para a gente compreender Deus? Por enquanto, é muito difícil você compreender aquilo que te causou. É como você perguntar para uma cadeira, eu perguntar para essa cadeira onde eu estou, como é que eu te causei? Você sabe me explicar? Ela não vai conseguir me explicar, né? É claro que nós somos consciências, nós não somos uma cadeira, mas só com muita evolução nós vamos começar a ter uma visão racional mais abrangente de Deus. Olha como é que o nosso cérebro dá uma trincada só de você pensar que algo não teve começo e nem terá fim. Tenta. Depois você toma outra analogia que o próprio Kardec vai fazer depois é exatamente a respeito da obra, né? O artista plástico, por exemplo, o pintor que vai conceber um quadro, uma tela a óleo, e vai pintá-la, né? A tela vai aos poucos se materializando e mostrando a beleza que estava na mente do autor. Mas a tela não é o autor. Com certeza. Não é? A tela é uma expressão da arte, da beleza que está dentro da mente do autor. E aí a gente vai começar a entender as diferenças entre criador e criatura.
não é? Tudo no universo foi criado por Deus. Então todos nós somos criaturas criadas, divinas, não é? Por Deus. Tudo que existe em torno, o universo conhecido e o universo que ainda, os multiversos que ainda estão por serem conhecidos. Tudo é fruto desta obra magnífica de Deus, dessa criação magnífica, a ponto do benfeitor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier, dizer em um dos prefácios dos livros que o espírito de André Luiz escreveu por Chico Xavier, dizer o seguinte: nós estamos em Deus como peixes no oceano, imersos na sabedoria infinita, na bondade infinita de Deus, como peixes no oceano. Então Deus é esse oceano de maravilhas que nos envolve. Em espiritismo, gente, muito interessante. Uma vez eu estava numa entrevista aqui em Belo Horizonte, numa rádio conhecida daqui, Rádio Itatiaia, e conversando com dois colegas, um protestante e um padre, não é? E eu vi que eles ficaram meio nos bastidores, me questionando um pouco essa questão do espírita não entender Jesus como Deus. E eu disse o seguinte: olha, moralmente não há como a gente não entender que Jesus é o máximo que a gente possa alcançar nessa vida. Aliás, a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz essa inquirição aos espíritos. Olha, qual que é o modelo máximo que nós devemos copiar e seguir aqui na Terra? E os espíritos foram, objetivos, falaram: Jesus. Beleza. Mas, então, moralmente, sim, Jesus é um Deus para nós, porque isso é o que a gente mais tem que seguir e copiar, né? Claro. Agora, no aspecto filosófico, é que o espírita não considera Jesus a causa primária de todas as coisas. Ele considera Jesus, sim, o todo-poderoso do planeta, mas não essa causa primária, criador de todas as galáxias, de todos os multiversos, né? Que seria uma coisa ainda inimaginada para nós, não é? Porque nós podemos compreender dentro da doutrina dos espíritos que Jesus, sendo filho de Deus, não é? Em sintonia perfeita com ele, é também criatura, não é? Com certeza. Também foi criado por Deus, naturalmente, um espírito mais avançado, que já bem mais velho do que nós em humanidade, e que já atingiu a perfeição muito antes de nós pensarmos nisto. Mas ele também é criatura. E há confusões, por exemplo, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, ele estava dizendo isso muito mais a respeito da sintonia que havia entre ele e o pensamento divino do que na confusão das pessoas, né? E quando ele usava a palavra Deus ou deuses como, expressão muitas vezes antiga, você pode muitas vezes ler pessoas de alto nível, espíritos de alto nível, deuses, vós sois deuses, como ele cita muitas vezes, algumas vezes. Então, assim, para tirar esse ranço que possa haver entre escolas cristãs e a escola espiritista cristã, porque o objetivo aqui, mais uma vez lembrando, olha o que Allan Kardec fala na Revista Espírita: não se deve esquecer que o espiritismo deve tender à aproximação das diversas comunhões. O que é comunhão? As diversas denominações cristãs ou de outras religiões, Já não é raro ver nessas minhas reuniões se confraternizarem representantes de diferentes cultos, ele falava aqui. Então isso é o objetivo. Mas se nós ficarmos nos atendo a questões filosóficas ainda distantes, aliás, esse é um ponto que eu gostaria sempre de pegar, que Allan Kardec escolheu no Livro dos Espíritos: só os espíritos que falam de coisas complexas de forma não absoluta. Allan Kardec, já naquela época, 1857, chegou à conclusão que para fazer um livro desse de uma forma positiva, empírica, racional, ele não poderia pegar espíritos que falassem de coisas muito absolutas, de coisas muito complexas de forma muito absoluta. Então os espíritos estão sempre ali, ele perguntou aos espíritos ainda nessa parte ali, falando das causas primárias, ele fala assim: Deus então é o infinito? E os espíritos dizem: pobreza da sua linguagem. O infinito tem a ver com Deus, mas Deus não é o infinito. Quer dizer, é a linguagem nossa. Isso é
tão moderno, gente. Os físicos quânticos dizem hoje que se você estiver estudando física quântica, a teoria das cordas, essas coisas todas que falam das outras dimensões de vida, não é? De existência, eles dizem o seguinte: não há como você conversar sobre esses fenômenos físicos em linguagem humana. Você tem que usar matemática. Linguagem normal, inglês, português, francês, não dá. É a mesma coisa que os espíritos constantemente repetem, né, Geraldinho? Para o Allan Kardec. Toda vez que o Allan Kardec pergunta de uma coisa um pouquinho mais complexa, fala: você está usando uma linguagem pobre. É difícil você falar uma coisa para a qual não há termo analógico na Terra. E é interessante, Luiz, que a partir disso mesmo, Allan Kardec vai criar neologismos, né? Exato. Novos termos que, a partir da fundação da doutrina espírita, com a edição do Livro dos Espíritos, começam a surgir. Você mesmo citou aí perispírito, um termo cunhado por Allan Kardec para designar, por exemplo, o corpo espiritual. E assim sucessivamente, porque até então não se tinha na humanidade termos característicos das realidades espirituais ou que expressassem as realidades espirituais que estavam sendo ali reveladas e experimentadas, não é? Porque, como nós dissemos no início, a doutrina espírita não é uma elucubração mental, um produto da mente, do raciocínio, do estudo de Allan Kardec. É uma doutrina que se revelou pela manifestação dos espíritos humanos desencarnados através de medianeiros, médiuns, através do fenômeno que a doutrina espírita vai estudar a partir daí, chamado mediunidade, no qual os espíritos revelam a sobrevivência do espírito após a morte, a sua própria comunicabilidade conosco e a influência que eles têm na vida terrestre. Mas vamos voltar aqui ao livro primeiro. Só perpassando, o nosso objetivo hoje aqui é apenas dar uma visão geral do que é o Livro dos Espíritos. E portanto, vamos tentar aqui perpassar aqui os capítulos de cada parte do Livro dos Espíritos. No livro primeiro, como eu já disse, Allan Kardec vai expor as causas primeiras. Nos capítulos, ele divide em capítulos. O primeiro, ele fala sobre Deus, ele vai colocar todas as revelações espirituais acerca de Deus. O segundo, ele chama de elementos gerais do universo, onde ele vai falar sobre o espírito e a matéria, não é? O terceiro capítulo, ele vai falar sobre a criação. É interessante que Allan Kardec vai abrir para o mundo a doutrina evolucionista, não é? Nós espíritas somos evolucionistas. Então, essa questão é uma questão interessante. Desde a criação, nós vamos evoluindo nas diversas etapas de experimentações até a perfeição. E no final do capítulo ele coloca o princípio vital. A vida e a morte, os seres orgânicos e inorgânicos, a diferença entre inteligência e instinto, não é? E termina esse primeiro livro do Livro dos Espíritos. No livro segundo, que é o maior deles, ele vai falar sobre o mundo espiritual ou dos espíritos. É aí que as perguntas são mais afeitas à condição dos espíritos, como eles vivem no mundo espiritual, não é? O primeiro capítulo faz referência, portanto, aos espíritos. O segundo faz referência sobre o tema da encarnação dos espíritos, ou como queiram, a reencarnação, a lei da reencarnação, da pluralidade das existências, né? O terceiro também, o retorno da vida corporal, a vida espiritual, que é a desencarnação, né? A volta do espírito após a vida na Terra ao mundo dos espíritos. O capítulo 4 vai discorrer sobre a pluralidade das existências, as existências sucessivas, o carreiro evolutivo que nós, espíritos humanos, a que nós estamos vinculados. O capítulo 5 ele vai falar
fazer considerações sobre essa pluralidade das existências, que podem ser não somente na Terra, mas também além, em outros mundos. O sexto, ele vai focar na vida espiritual, os diversos planos da vida espiritual. Aí a reencarnação, ou seja, o espírito desencarnado, o projeto dele voltar à vida na face da Terra, o projeto da volta, do retorno à vida corporal, que nós todos chamamos de reencarnação. E depois o capítulo 8º, a emancipação da alma, que já novamente ele vai analisar o aspecto da desencarnação, a liberação do corpo físico e o retorno do espírito à vida espiritual. Os 3 últimos capítulos deste segundo livro, ele vai tratar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Um capítulo importantíssimo que vai nos colocar exatamente a influência direta e indireta que os espíritos desencarnados têm sobre os homens, sobre as coletividades, sobre as culturas terrestres e também na vida social humana. O capítulo 10º, ele fala das ocupações dos espíritos, não é? O que os espíritos fazem no reino, no mundo espiritual, e termina esta parte com um capítulo a respeito dos 3 reinos, o mineral, o das plantas e o reino animal e o homem. Aí, Luiz Sérgio, eu gostaria que você falasse para nós sobre o 3º livro do Livro dos Espíritos, que é o livro que vai falar sobre as leis morais. O que você acha deste livro? Dessa parte, essa 3ª parte do Livro dos Espíritos, ela é das mais importantes, não é? Com certeza, porque essa parte aqui é que vai fazer o link com aquele objetivo que o Kardec tinha desde criança, da união de todas as crenças em torno de leis naturais éticas. Essas leis foram sendo reveladas pelos espíritos, e aí que é a questão. São leis inventadas por Allan Kardec? Não. São leis inventadas pelos espíritos? Você pode checar na vida. Vou dar um exemplo. Conheci uma pessoa, o nome dele é Robin Foy. Ele é um líder de um grupo britânico de mediunidade. Esse grupo fez experimentos mediúnicos que foram testemunhados por cientistas e pessoas do ramo da paranormalidade, como nenhum fenômeno até hoje foi testemunhado e registrado. Não existe até um documentário do qual nós participamos, Geraldinho e eu, o Haroldo Dutra, aqui em São Paulo, um cineasta, Posati, né, o Juliano Posati, fez um documentário brasileiro sobre isso, né, e você encontra isso no YouTube. Nessa conversa com o Robin Foy, eu descobri que ele já conhecia tanto de espiritismo, inclusive das leis morais da vida, e eu perguntei a ele: você já leu algum livro de Allan Kardec? Você vai me desculpar, Luiz Sérgio, eu tenho um livro dos médiuns lá em casa, mas nunca li não. O que está acontecendo aí? É exatamente a universalidade dos ensinos dos espíritos. Quer dizer, ele estava descobrindo leis físicas, e leis naturais e leis morais, como por exemplo, a necessidade da oração para se fazer uma boa reunião mediúnica ou para se viver, né? Aqui, ó, objetivo da adoração, está aqui na lei de adoração. Ele descobriu isso lá no grupo dele a duras penas. Ele descobriu porque toda vez que não oravam, que tinha, a reunião não saía boa. Até que eles começaram a orar, mas chegava o espírito e falava assim: não adianta orar da boca para fora não, que aqui no plano espiritual não está valendo nada, viu gente? Você tem que orar de coração, vibrando, de mente lá no alto. E eles foram aprendendo todos esses aspectos morais, né? A lei de liberdade, lei do trabalho, né? O que acontece com uma pessoa muito ociosa, muito preguiçosa lá no plano espiritual? O que acontece com uma pessoa corrupta, né? Teve uma santa que eu não me lembro, uma santa católica, santa, não sei se é santa, mas ela era uma médium católica, uma freira, que teve muito conflito por causa da sua mediunidade, porque muitas vezes ela via protestante desencarnando, né? E chegando bem no plano espiritual. E ela falava isso com as autoridades e eles não gostavam, né? Então nós temos aqui as leis, a lei de conservação, a lei de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição,
A lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e a muito importante lei de justiça, amor e caridade. Essa aqui, então, espetacular. A perfeição moral, né? Isso antes daquele livro que o Geraldinho já falou a respeito das esperanças e consolações, né? Isso tudo é muito importante, não é? Porque aqui, neste livro terceiro do Livro dos Espíritos, ele vai também expor o quê? Expor a doutrina cristã, não é? Aqui o Cristo já ressurge na letra dos Espíritos, expondo a lei de amor, de justiça, de caridade, não é? Mostrando que todos nós estamos vinculados a essa necessidade da fraternidade universal, da solidariedade entre os homens, não importando barreiras ou muros que nos separem, muros de crença, muros de partido, muros de cor, de pele, de situação social, nada disso importa. Nós somos espíritos imortais. Vamos fatalmente cruzar os umbrais da morte do corpo físico, deixar a nossa vestimenta física aqui na Terra, para prosseguir vivendo mais além em direção dos páramos da vida imortal. E uma vez que nós colocamos o nosso foco nesta realidade insofismável, que Allan Kardec vai muito bem nos apresentar na doutrina dos Espíritos, nós vamos compreender que temos consequências morais dos atos que praticarmos aqui na vida corporal, na vida terrestre. Então isso, por si só, modifica o nosso proceder, porque nós já pensamos nas consequências dos nossos atos. E ele traz naturalmente a doutrina cristã, o amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou, não é? A fraternidade universal, a solidariedade entre os homens como leis divinas, como necessidades que estão afeitas ao nosso próprio burilamento moral e que vão nos facilitar este caminho de verdade e de vida para o qual nos dirigimos. Então, os diversos capítulos sobre as leis morais, aqui no Livro dos Espíritos, vão nos induzir com clareza a compreender o nosso papel no mundo, a nossa responsabilidade pessoal e a nossa responsabilidade coletiva, como grupos familiares, como grupos sociais, e o que nós podemos fazer hoje, tanto individualmente quanto coletivamente, para tornar o mundo terrestre um mundo melhor. Então, muito importante essa terceira parte. E, como eu disse antes, Allan Kardec vai terminar o Livro dos Espíritos com o quarto livro, ao qual ele denominou Esperanças e Consolações. São somente 2 capítulos. O primeiro ele fala das penas e gozos terrenos, e o segundo, as penas e os gozos futuros. Naturalmente, mostrando as diferentes abordagens, as diferentes decisões individuais ou coletivas a respeito da fruição desses bens terrenos e também dos bens espirituais, mostrando que nós devemos, a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, a riqueza daquilo que o espírito humano pode amealhar dentro de si. E é exatamente isso que ele leva para o túmulo, né? A cultura, a sensibilidade, o amor, não é? Tem até um ditado chinês que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que ao chegar no plano terrestre, ele chora sozinho, enquanto os outros riem. E bem-aventurado será ele se, quando ao retornar para a vida espiritual, muitos da terra chorarão e ele sorrirá. Nós estamos nos aproximando do final do programa. Agradecemos a participação aqui do professor Luiz Sérgio Marota, do portal Saber Espiritismo,
que veio nos abrilhantar aqui com considerações sobre o Livro dos Espíritos, e vamos fazer um convite. Nos 2 próximos programas teremos um programa especial dividido em 2 partes, na próxima quarta-feira e na seguinte, nos dias, portanto, 12 de abril e 19 de abril. Nós não teremos o programa ao vivo, porque estaremos comemorando o aniversário de Chico Xavier, que foi transcorrido no último dia 2 de abril, domingo, na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, na sua residência. Diversos amigos de Chico Xavier estavam ali reunidos e foram filmadas as considerações dos presentes daquela reunião em Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico Xavier. E, por homenagem a ele, teremos a primeira parte deste programa, com a duração de 1 hora, na próxima quarta-feira, dia 12, e na quarta-feira seguinte, dia 19, a outra hora restante, com as considerações dos amigos que lá estavam presentes, amigos muito queridos de Chico Xavier, como, por exemplo, a nossa querida Dona Hilda Mussa Tavares, viúva de Clóvis Tavares, nossa querida Alcione Peixoto, filha do médium Peixotinho, e o nosso querido amigo Laércio Meirelles, filho do casal Lenir e Lineu Meirelles de Niterói. Sejam todos muito bem-vindos a este programa e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.